Conforme vem sendo amplamente divulgado pela mídia, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, responde uma ação perante o TSE e essa ação pode torná-lo inelegível. Portanto, ele não pode concorrer pode vir a não concorrer aos próximos pleitos da presidência da República. E essa ação será julgada nesta quinta-feira, dia 22. E é sobre essa ação que nós vamos falar um pouquinho mais nesse vídeo. Essa ação é uma AIGE, ou seja, uma ação de investigação judicial eleitoral. Como vocês podem ver, aqui está o número, então qualquer pessoa que tiver esse número aqui pode fazer a consulta lá no site do TSE, na parte de consulta processual. E essa ação foi apresentada pelo PDT, o partido do Ciro, e a causa de pedir, ou seja, o que baseou essa ação, foi justamente aquela reunião que Bolsonaro fez em julho de 2022 com os embaixadores e representantes de delegações estrangeiras aqui no Brasil. Dentre outras falas, nessa reunião, Bolsonaro tinha dito o seguinte: quero me basear exclusivamente no inquérito da PF, que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele e o grupo dele tinham invadido o TSE. Aí, por conta dessa reunião, o PDT entrou com essa ação de investigação judicial eleitoral contra Bolsonaro e o Braga Neto, o seu vice, ou seja, a chapa presidencial de Jair Bolsonaro, e tinha os seguintes fundamentos. De acordo com os discursos que Bolsonaro fez com os representantes das delegações estrangeiras, olha que interessante aqui, Jair Bolsonaro teria feito insinuações sobre a suposta interferência eleitoral e defesa de terroristas por parte do ministro do STF, bem como associado à esquerda o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018. Essa reunião aconteceu em julho e em agosto o PDT entrou com essa ação e como fundamento para pedir a cassação da chapa Jair Bolsonaro, ele diz que houve o abuso do poder político. E o que é o abuso do poder político? Dá uma olhadinha aqui no site do TSE que ele nos explica. Ele ocorre nas situações em que o detentor do poder, ou seja, tem que ser um político que esteja no poder, um candidato que não está no poder não pode fazer o abuso do poder político. Ele pode ter outro enquadramento que é o poder econômico, gastar mais do que o TSE determina e permite. Enfim, o detentor do poder se vale na sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Um exemplo bem claro do que a gente pode caracterizar como abuso do poder político, feito por um detentor do poder, é, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família receberam uma mensagem que se você votar no adversário, o seu programa pode acabar. Isso é uma coisa que somente quem está no poder pode fazer, quem é candidato tão somente não pode fazer. Esse é um exemplo que você tem aí do poder político, que pode ser caracterizado como abuso do poder político. Um outro exemplo que a gente pode considerar de abuso do poder político, vamos imaginar uma candidatura a prefeito. O prefeito está tentando reeleição e ele determina que todos os fiscais da prefeitura façam uma batida em todos os comércios cujos donos declararam voto do lado contrário, de modo a compeli-los a trocar o voto, vamos dizer que na véspera da eleição. Isso também é um abuso do poder político, que somente quem está detentor do poder pode fazer e de modo a influenciar o eleitor a mudar seu voto. Pois bem, o processo teve seu andamento regular até que os requeridos, no caso a chapa Bolsonaro, se defendeu. E defendeu no seguinte sentido, claro que é um resumo aqui, o link está aqui, o número do processo está aqui bem amplo para você poder ver e fazer uma análise mais aferida. Mas em resumo é que não havia nenhum ato eleitoral ali, a reunião foi feita em julho, quando a campanha eleitoral sequer tinha começado e, portanto, foi considerado um ato de governo. Até porque o público também de exposição era representantes estrangeiros que sequer votavam aqui no Brasil, então não poderiam ser compelidos a votar em prol ou em desfavor de um ou outro candidato. No mais, considerando já a jurisprudência consolidada do TSE, no sentido de que não basta que tenha havido o ato que considera-se abuso do poder econômico ou abuso do poder político, mas que esse ato tenha potencial suficiente para influenciar as eleições, como essa reunião aqui não teve esse potencial, Jair Messias Bolsonaro pediu pela improcedência da ação. Outro órgão que também se manifestou foi a PGE, a Procuradoria-Geral Eleitoral, Ministério Público Eleitoral. E ele pediu aqui que fosse feita a absolvição em relação ao Braga Neto, já que ele não participou da reunião, e que sim fosse declarada a inelegibilidade de Bolsonaro, porque foi ele quem fez e organizou a reunião. Portanto, foi ele quem, de acordo com a PGE,
cometeu o abuso do poder político nesse caso. Bem, como eu tinha adiantado, o TSE fez alguns julgamentos anteriores considerando abuso do poder econômico ou o abuso do poder político, e nessas decisões ele foi no sentido de que o ato em si ele não tem o potencial para declarar a inelegibilidade de ninguém, mas é necessário que esse ato tenha repercutido em prol do candidato e tenha potencial suficiente para influenciar no resultado das eleições, o que na minha concepção não é o caso dessa reunião com os embaixadores. Eu vou te explicar por quê. De acordo com Jair Messias Bolsonaro, nessa reunião aqui, ele tinha criticado o sistema eleitoral brasileiro de que ele não era transparente o suficiente e que o processo eleitoral não tinha a lisura desejada por nós. Logo, na minha concepção, isso é um ato que de forma alguma lhe ajudava, porque imagina que você é um eleitor de Jair Messias Bolsonaro e ele diz que a urna eletrônica que você vai votar é fraudada. Então, na prática, ele está dizendo para você não votar. Realmente, que sinceramente, eu nunca vi muito sentido essas críticas em relação ao TSE no meio do processo eleitoral, porque desincentivava o eleitor mais aguerrido a participar do processo eleitoral, pois de acordo com o candidato, tudo aquilo ali era uma farsa. Então, na minha concepção, esta reunião aqui em si, ela não teve aquele condão que o TSE exige de influenciar positivamente no processo eleitoral. Eu sei que existe sim, pelo menos é o que todo mundo diz e que paira no Brasil, é uma sanha para declarar a inelegibilidade tanto do presidente da República atual quanto do Jair Messias Bolsonaro, porém, eu acho que esse ato em si, essa reunião, não é causa suficiente. Porém, tenho minhas dúvidas de que o TSE vai pensar também nesse sentido. Independentemente disso, o TSE já declarou aqui que vão ser 3 sessões para o julgamento dessa ação, portanto, muito provavelmente o julgamento vai acontecer, vai começar nessa quinta-feira, dia 22, porém não tem previsão para que ele acabe também no dia 22. Certamente aí teremos umas semanas esse assunto se arrastando. E para que você fique sabendo do que vai acontecer, eu te convido a ver agora se você está inscrito no nosso canal. E caso não esteja, clique em se inscrever e ativa o sininho. Aí toda vez que a gente trazer um vídeo novo aqui para o YouTube vai te avisar. Daí você não vai perder nada sobre o assunto. Agora, se você já é de casa, já é inscrito, deixa o seu like, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo no grupo da família. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.